Olá, minhas ladies e lords, como é que vocês estão? Então, mais um vídeo na nossa sexta-feira, que pra quem não sabe, sai vídeo aqui no canal toda sexta-feira, às 6 da noite. E pra quem não me conhece, meu nome é Antonielle, e hoje eu tô aqui pra desconstruir a visão distorcida e absurda que a sociedade colocou na cabeça de vocês sobre o que é e o que não é gótico, sobre como é e como não é o gótico. Então, eu vou falar um pouco do que é a subcultura gótica para vocês que ainda não conhecem o canal e que não conhecem a subcultura. Bom, em primeiro lugar, eu pretendo fazer um resumo para que vocês entendam algumas coisas sobre o que góticos fazem e o que góticos não fazem. Então vai ser um resumo bem sucinto, tá? Em primeiro lugar, góticos não se cortam. Uma pessoa que se corta, ela tem algum problema de depressão ou de qualquer outra coisa, mas não é porque a pessoa é gótica que ela tá se cortando, que ela vai estar se cortando. Isso não existe, tá? Em segundo lugar, góticos não arrombam túmulos. Eles não vão para cemitérios para arrombar túmulos. Normalmente, o pessoal que vai para cemitérios vai para ler poesia, para conversar com os amigos, por preferir um local mais, como posso dizer, por preferir um local mais silencioso, mais quieto, mais calmo, longe de tudo aquilo que a sociedade costuma impor pra gente. Então, não pensem que góticos vão pra arrombar túmulos, porque quem faz isso é vândalo, e vandalismo é crime. Góticos têm sentimentos, assim como qualquer outra pessoa. Eles riem, eles choram, ficam felizes, ficam tristes, namoram, se apaixonam, amam, como qualquer outra pessoa, da mesma forma que também odeiam, têm raiva, se irritam, ficam de cara feia, mas eles têm sentimentos. Góticos não são necessariamente satânicos, tá? A subcultura gótica é uma subcultura laica, onde a pessoa que faz parte pode ser tanto cristão quanto pagão, quanto fazer parte do satanismo, ou não ter nenhuma religião e não acreditar em nada. Isso não é uma coisa que vai definir um gótico, então parem de pensar que góticos fazem pacto com o demônio. Góticos não só usam roupa preta e coturno. Fica um pouco complicado dizer pra vocês quando eu estou vestida de preto, né? Mas eu visto o preto porque eu gosto. Assim como também tem góticos que gostam de se vestir completamente de brancos, completamente de branco, que muita gente chamam de white goth, de white gothic. Então, eu tô até usando uma corzinha aqui na maquiagem. Eu gosto de botar um pouco de cor na maquiagem, que pra quem não viu esse tutorial de maquiagem saiu na semana passada, já puxando a sardinha pra mim, óbvio. Eu vou deixar o tutorial aqui nos cards, tá? Mas é isso, góticos não só usam preto, eles costumam usar outras cores, como o roxo, o vermelho, o branco, o verde, cores que as pessoas se identificam, e muitas vezes sim, essas cores misturadas com o preto. Faz parte, querendo ou não, o preto a gente utiliza como se estivesse em luto pela sociedade que vive distorcendo a imagem do que é diferente, vive simplesmente fazendo apologia a tudo que é preconceituoso e deixando o que é diferente de lado. Galera, góticos não bebem sangue. Essa história de beber sangue surgiu de várias reportagens insanas e loucas que apareceram pessoas que se diziam da subcultura gótica que tinham feito rituais satânicos e beberam sangue humano. Ou também muita gente pensa porque a gente tem uma certa adoração pela imagem do vampiro, por gostar de filmes de vampiro, que a gente vai gostar de beber sangue. Gótico não bebe sangue. Não existe essa história de alma gótica. Alma gótica é a sua alma porque você gosta da subcultura e pronto. Não existe uma alma, uma pessoa que nasceu gótica, uma pessoa... Assim, né, talvez uma pessoa tenha pode até ter nascido no meio da subcultura por ter pais góticos, por ter uma família gótica, mas não é uma pessoa que nasceu com alma gótica, ela nasceu com a alma comum que
que viveu boa parte da vida em meio à subcultura, e isso pode acontecer. Uma pessoa que viveu desde pequeno na subcultura. Mas dizer que existe alma gótica, não existe, tá? E mais uma vez repetindo, não se nasce gótico. Nasce um bebê normal. Mas com o passar do tempo, vai se gostando, se aprendendo, se convivendo com a subcultura. Mesmo que se tenham pais góticos, essa criança vai nascer uma criança normal. E com a convivência e o costume dos pais, pode ser que ela se acostume e goste da subcultura, assim como também pode acontecer de não gostar de nada da subcultura. Então, isso é um breve resumo sobre coisas que são e o que não são góticas, tá? Detalhe, não existe goticismo. Muitas pessoas têm mania de falar que o goticismo. Não existe goticismo porque o gótico não é necessariamente uma religião. Normalmente esse ismo é utilizado para religião. Por exemplo, cristianismo, shintoísmo, hinduísmo. O gótico não é uma religião, e sim uma subcultura onde a gente aprecia a filosofia, a arte, a música e o visual. Há uma situação bem complicada em relação à origem da palavra gótica, coisa que muita gente hoje em dia tem até raiva, pegou raiva, de pessoas que costumam dizer que o gótico vem dos godos, mas isso é só a questão da raiz da palavra. Isso não quer dizer que os góticos vieram dos godos, minha gente. Não vamos confundir a origem dos góticos com a origem da palavra gótico, porque a palavra em si deu abertura para vários movimentos, tanto artísticos quanto literários. Então, não tem pra que estar confundindo a raiz da palavra, tá? Inicialmente, a palavra gótica veio dos godos, sim. A palavra, lembrem-se, a palavra. Mas depois de um certo tempo, com o passar dos séculos, a palavra gótica ficou bastante conhecida na época, no período medieval, por dar nome às catedrais, devido à sua arquitetura, e por muito tempo isso aí ficou marcado como uma característica de escuridão, de uma coisa mais reclusa. E a característica principal da arquitetura gótica são os arcos que a gente costuma ver e os vitrais nas igrejas, que são belíssimas. E muitos góticos de hoje em dia também costumam visitar essas igrejas pela beleza, pela arte, assim como também gostam de visitar cemitérios. Então não é só o cemitério que gótico também vai na igreja para apreciar a arquitetura e a arte. E logo em seguida também, com o passar dos séculos, mais alguns séculos, mais ou menos no período iluminista, surgiu o movimento romancista. E a palavra gótica começou assim a definir um movimento literário, que muita gente costumava nomear esse movimento literário como ultrarromantismo, e algumas outras também costumavam falar literatura gótica, devido ao cunho das palavras que eram utilizadas e a forma que os poemas e que as histórias tinham de retratar a morte, a depressão, aquele amor platônico que nunca iria acontecer, aquele sofrimento, a dor. Então, de certa forma, o gótico nesse período do iluminismo está totalmente ligado à depressão, à dor, à escuridão e aquela coisa do intocável. Então, se vocês costumam estudar literatura na escola, se estão ainda na escola, ou se já passaram pela escola, sabem do que eu estou dizendo, e já com certeza viram poesias de Augusto dos Anjos, de Álvares de Azevedo. Devem ter ouvido falar também, provavelmente, de Edgar Allan Poe, um dos mais famosos dentro da nossa subcultura. Então, quando vocês procurarem um pouco de literatura gótica, vocês vão encontrar esses nomes e esse tipo e cunho de literatura. Então, a palavra gótico relacionada à arte literária é essa. É mais ou menos esse significado. É lógico que com o passar dos anos, a literatura gótica foi ganhando novas visões do macabro, foi passando a ter coisas mais sobrenaturais.
a ter também mitologias que eram consideradas macabras, como a mitologia vampírica e a mitologia e a mitologia licântropa, que eu tô falando dessa forma, mas é falando sobre os vampiros e lobisomens, pra quem não entende, que querendo ou não, muitos góticos estão ligados, sim, gostam muito desse tipo de filme, de literatura, de história. Esses romances estão bem incutidos dentro da nossa subcultura, pela imagem, pela arte, pela época. Então, querendo ou não, é uma coisa que está ligada a gente, sim. E eu aposto que quem ainda não começou, que quem está começando, já deve gostar de alguma coisa relacionada a vampiros, a lobisomens, a coisas de fantasmas, a histórias de terror. Então o terror também está, de certa forma, bem ligado à nossa subcultura. O termo que eu falei anteriormente, goticismo, que muita gente leva como se fosse pro lado religioso, é um termo que surgiu lá pra Inglaterra, naquela área da Inglaterra, com a palavra Gothicism, que estava literalmente assim associada a obras literárias da época e de lá. Eu creio que essa época seja mais ou menos século XVIII, século XVII, XVIII, por aí. Então, foi mais ou menos nesse período que surgiu essa palavra gothicismo, que muitos baby bats acabam confundindo como se fosse algo religioso, que não é. Eu estou falando disso tudo e ainda não cheguei aos finalmente de como realmente a subcultura surgiu, porque querendo ou não, muita gente chega na subcultura com a ideia e com o pensamento que a subcultura surgiu nessa época, e na realidade não é. Quem quiser mais informações, vocês assistam o canal do Henrique Kipper, que eu vou deixar aqui no box de informações, tá? Ele é maravilhoso, explica muito bem, fora que tem livros dele falando sobre a subcultura, mas eu tô falando o que eu penso. E o que eu já havia também, mais ou menos, postado alguma coisa parecida lá no meu blog, que eu vou deixar passando aqui embaixo pra vocês verem. Visitem meu blog. Tem um conteúdo legal anterior falando sobre a subcultura, sim, como também tem um conteúdo mais pessoal voltado para looks, maquiagens e outras coisas. Voltando ao assunto, a subcultura gótica em si, como a gente conhece, ela surgiu no estrangeiro, não foi aqui no Brasil, em meados do final dos anos 70. Mas aqui no Brasil ela só veio mesmo ganhar força e ganhar essa característica de subcultura no fim dos anos 80. E com o fim dos anos 70, antes de chegar aqui no Brasil, a subcultura teve influência do expressionismo alemão, do decadentismo, da cultura cabaré e da cultura beatnik, que muita gente pensa que os góticos vieram do punk. Não é bem assim, tá? Os góticos não vieram do punk. Mas ao menos você já tem uma ideia de onde a subcultura veio. Inicialmente, os adeptos da subcultura não eram chamados de góticos, e sim de darks, que até hoje há uma certa briga e discussão sobre como deve ser chamado de gótico ou de dark. É a mesma coisa, a diferença é que com o passar do tempo a gente recebeu esse nome de góticos, mas inicialmente eram chamados de darks, então tanto faz se você chama de gótico ou se você chama de dark, você está definindo a mesma subcultura. E aqui no Brasil ganhou força principalmente pelas músicas de Joy Division, Bauhaus, Sisters of Mercy, The Cure, The Cult e várias outras bandas de dark wave post-punk, que foi o que deu início em si ao movimento na parte das músicas. É lógico que, querendo ou não, a subcultura está sempre se renovando em questão de música. Surgiu, depois de um bom tempo, surgiu o horror punk, que acabou se misturando, e o pessoal do death rock gosta bastante, o pessoal que gosta do visual e da parte da subcultura death rock com certeza gosta muito de horror punk, assim como também devem gostar de outras coisas relacionadas a exatamente ao gótico. Então há uma certa atividade constante e mudanças constantes
de estilos de música que foram surgindo, o Gothic Rock, o Gothic Metal, que não tá ligado necessariamente à subcultura, mas algumas pessoas da subcultura gostam do Gothic Metal por ser uma coisa mais pesada. Isso aí é uma coisa que varia de pessoa para pessoa, mas inicialmente dentro da subcultura o que deu força aqui no país foi o Dark Wave e Post-Punk. Como eu havia dito, óbvio que muitos góticos, até aqui no país mesmo, fora tem uma coisa a mais, mas góticos aqui também no país gostam de visitar cemitérios, mas como eu havia dito, não para arrombar túmulos, nem para fazer rituais satânicos, nem para roubar coisas, porque isso tudo é crime, tá? Quem faz isso é criminoso, tem que ser denunciado. Os góticos realmente vão para apreciar arte cemiterial, para conversar, para fazer saraus, escrever, beber vinho e descontrair em um local muito mais calmo do que uma balada, que tem muita gente que, querendo ou não gosta de estar próximo de muitas pessoas, que tem uma certa agonia de estar em multidão. Então, muitas dessas pessoas costumam ir a cemitérios para descontrair e para conversar com os amigos. E as pessoas não conseguem entender o porquê dessa coisa de ir ao cemitério. Não só pela questão necessariamente de ir para fazer essas coisas, conversar, escrever, beber e tal, mas também porque o gótico tem essa adoração com a morte. De muito tempo atrás, de muitos séculos atrás, desde quando a literatura gótica surgiu. Então, há muitas pessoas que têm essa adoração, que vão para cemitérios justamente para isso, para ter essa adoração, para ter esse contato com a realidade da morte. E não para necessariamente fazer a bagaceira como muita gente pensa. Então, para sintetizar, eu quero que vocês entendam que a subcultura gótica ela é dotada de filosofia, espiritualidade, porque querendo ou não, isso é uma coisa de cada um, tá? A espiritualidade é uma coisa de cada um, assim como também tem muita ideologia dentro da nossa subcultura. Se vocês quiserem saber mais sobre ideologia, falando novamente, vão no canal do Keeper, que ele tem um conhecimento da ideologia gótica maravilhoso. O gótico ele pode ser sombrio, pode ser macabro, pode ser para muitos esquisito, mas no fim das contas nós somos um amorzinho, tudo muito fofo, tá? Ninguém aqui vive de cara fechada, a gente sorri, a gente se ama, a gente se gosta e faz tudo da forma que deveria fazer e que gosta de fazer. A gente só quer ser a gente mesmo, vivendo no mundo que a gente quer pra nós. Só isso. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês não me seguem nas redes sociais, me sigam nas redes sociais. Eu tô sempre postando alguns fotinhos no Instagram. Sempre que eu posso, óbvio. E as notícias do canal eu sempre coloco no stories do Instagram. Tem a página do canal, tem o meu perfil do Facebook que eu deixo aqui embaixo. Se vocês quiserem me adicionar, me adicionem. Eu vou conversar tranquilamente, só não venham com assédio, nem com conversinhas muito esquisitas, porque aí eu vou achar ruim, vou bloquear mesmo, porque eu não tenho pena. Mas se identifiquem, digam que é inscrito no canal, que gostam do meu conteúdo, que aí eu vou ficar bem feliz, bem feliz, e vou adicionar vocês com muito prazer. E é isso, beijos e até o próximo vídeo. Tchau!